que acontece com uma onda que se propaga, né, na direção 3, e o campo elétrico não está na direção principal, na direção 1 ou 2. Ou seja, não é um modo normal. É um modo forçado, certo? É um modo natural, né? Então tem aqui as direções 1, 2 e 3, que são x, y, z no caso, né? Eu injeto um campo, tá certo? Que forma aí um ângulo φ com eixo x. Né? Daí eu quero propagar isso no cristal, né? Olha, eu decomponho nas componentes LPX e LPY, né? Você tem aí o E, né? Ele teria aí, vamos botar em forma aqui na nota de aula, né? Ele tem duas componentes, né? Esse E aí, tá certo? Uma componente na direção x, que é cosseno de φ, né? Se a amplitude é zero, né? A amplitude é zero, isso aqui vai dar E0, né? Cosseno φ. Na direção x, né? O vetor, vamos botar em vetor bidimensional agora, tá certo? Você botar os três componentes. Então, essa componente aqui, né, se propaga, tá certo? Porque esse vetor é isso mais uma outra componente, né? Então, isso aqui se vai se propagar com a constante de propagação K0N1, né? Não K0, tá? Certo? A outra componente, a componente LPY, vai ser um K0N2. Então, seria E0 seno de φ, que é a outra componente. N2K0Z. Então, o que acontece, né? Ora, se ele começa linearmente polarizado, ele vai mudar, tá certo? À medida que ele se propaga no cristal, porque as componentes vão ter fases distintas, certo? Então, ele, ora vai ser linearmente polarizado, de repente vira elipticamente polarizado, depois muda para circularmente polarizado, depois volta a ser linearmente polarizado. Depende do material, certo? Você pode cortar o material em um certo comprimento, tal que ele role a polarização, por exemplo, né? Para outra posição, certo? Ou para que ele tenha uma polarização circular, certo? É possível fazer isso. Você tem um cristal, porque veja, depois de propagar um comprimento L, né, as fases adquiridas são N1K0L, né, e N2K0L, certo? Né? Então, se essa fase, por exemplo, for de π, certo? Você pode virar a direção. Né? Se a diferença de fase for π, você pode virar a direção da polarização. Né? Então, existem várias situações, certo? Você pode cortar, que eu digo, fazer o cristal com certo comprimento, só que o defasamento entre componentes seja um certo valor que dê aquele estado de polarização que você quer. Você pode querer fazer uma placa de onda, faz isso. Né? Você tem uma placa com espessura, e você faz de tal forma que você entra com uma onda linearmente polarizada, certo? Você sai, por exemplo, com uma polarização rodada, né, de 90 graus, talvez, certo? Ou que ela saia circularmente polarizada. Né? Então, tudo depende desse L, certo? Uma de baixa ordem, o menor L possível, talvez, entendeu? E essas diferenças são pequenas, né? Então, a diferença de fase aí, certo? Por exemplo, se for π sobre 2, né, você tem uma onda circularmente polarizada, certo? E assim por diante. Você faz uma espessura tal naquele comprimento de onda, certo? Porque daí a observação muda pela dispersão, daí já não funciona muito bem nos outros comprimentos de onda. Outra coisa importante aí é o seguinte, para completar, tá certo? Os vetores Z e D não são colineares, tá certo? Quando você tem um modo que não é um modo normal, né? Se o modo é normal, E e D são colineares. Mas aqui não, existe um ângulo entre eles, certo? Então você pode calcular esse ângulo da definição, né? Então aqui estaria um D, aqui tem um ângulo entre eles. A gente pode calcular esse ângulo usando nossa algebrinha vetorial aí, né? Ou D escalar né? Pode fazer assim. Pode fazer assim. D escalar o conjugado de E, certo? Que é intensificado no caso de fatores complexos, né?
Lembre-se, porque isso aqui, você tem um fasor lá, né? Você tem um número complexo exponencial, né? Então, essa grande pode ser complexa. Então, desde que ela é conjugal, vai ser módulo de D, módulo de E, cosseno do ângulo entre eles, certo? Tá? Se os vetores fossem reais, você não tem esse problema de conjugar, certo? Você tem o cosseno de gama dessa expressão, né? Então, vocês vão mostrar, certo? Isso aqui vai dar algo do tipo epsilon 1 cosseno de φ. Tá? Tem um gráficozinho aqui na brincadeira, mas aqui não tem aqui, mas tem ali, eu acho. Mais epsilon 2 sin de φ ao quadrado. Então depende da orientação inicial do seu vetor E, né? Sobre raiz quadrada. Né? Isso vai ser uma lista para vocês mostrarem. Não é difícil, né? Eu acho. Não vai ser muito problema, não. Certo? 2 sin de φ, né? Você pode olhar para essa expressão e ver algumas características, né? Se o E está polarizado na direção X, por exemplo, a gente vê se está certa a expressão, né? Isso aqui dá 1, φ igual a 0. O ângulo entre... Vocês estão vendo aqui na figurinha, né? Esse ângulo todinho aqui, tá certo? Se o E está na direção X, φ igual a 0, né? Então esse termo aqui sobrevive, dá 1 e dá 0, né? Isso aqui vai dar epsilon ao quadrado da raiz da epsilon 1, né? Então cosseno de φ dá 1. Cosseno de gama dá 1, que é gama igual a 0, no caso, certo? E vice-versa. Φ igual a π sobre 2, a mesma coisa vai dar cosseno de gama, se φ igual a π sobre 2, dá 0 de novo porque os vetores estão colineares, é a onda LPY, certo? E excluindo esses casos, você tem essa possibilidade aí. Ou seja, o ângulo D e E não estão colineares, certo? Você tem consequências interessantes, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui, peraí. Não tem aqui não, né? Acho que não é aqui não, acho que é depois que eu vou falar sobre isso. Essa equação variável a gente vai ver depois. Certo? Bom, eu acho que é isso aí, né? São as características básicas da propagação em questão de hidrofóbica, né? Para a propagação numa direção principal. Na próxima aula a gente vai ver propagação em direção arbitrária. Certo? Ok? Essa lista atual é para ser entregue quando? 21 de junho, né? Daí vai ter mais uma, tá certo? Daí a gente vai fazer esses trabalhos finais.